E agora a gente vai falar das cirurgias de transplante de rins que foram retomadas em Mato Grosso. Além disso, os procedimentos estão sendo feitos por 100% aí pelo SUS. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo MDB, o doutor João José de Matos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Um prazer estar aqui novamente, hoje conversando sobre saúde e sobre notícia boa. Deputado, essas cirurgias aí do Sistema Único de Saúde, né? Elas são bancadas pelo Sistema Único de Saúde. Quer dizer, por que é que ficou, então, tanto tempo sem ter esses transplantes de rim aqui em Mato Grosso? É uma coisa extremamente difícil de explicar, né? Porque na época, em 2003, pra você ter uma ideia, foi suspensa essas cirurgias. Foi suspenso não, foi demitido uma série de médicos, foi contratado outros e fizeram muito pouco transplante. Deu problema e de lá para cá, né, os dois mandatos do governo do Blair, o mandato do Simval Barbosa e o mandato do Pedro Tax, a gente tentando conversar e eles nunca... E o que a gente acha estranho é porque quem comanda na realidade o transplante no Brasil é o governo federal. É o governo federal que paga. O Estado entra com algumas coisas poucas, como a estrutura hospitalar, onde ele faz convênio, mas o pagamento final é o governo federal, é o Sistema Único de Saúde. Ele paga o ambulatório, ele paga as consultas, ele paga a cirurgia, ele paga o hospital. E o Estado, na realidade, ele paga, ele contrata os profissionais para atenderem essas pessoas. O Estado, ele gasta também, não muito, mas quem gasta mais é o governo federal. Agora, deputado, qual que é a expectativa de realização? Quantas pessoas já devem ser beneficiadas? Existe uma fila de espera ou pode ser uma doação de parentes? Qual a expectativa de transplantes por mês, por semana? Nós temos no estado, Nayara, em torno de 2.000 pacientes que fazem hemodiálise. Dessas 2.000 pessoas, metade tem condições. Por que só metade? Porque muitas pessoas são hipertensos severos, são cardiopatas, são diabéticos, então eles não têm condições clínicas de fazer um transplante. Essa metade, ele pode ser feito. Quem tiver doador, que a gente fala de doador familiar, pai, mãe, irmão, primo e até o cônjuge, né? O marido doando para a esposa doando para o marido, é mais fácil. E aí, quem não tiver doador vai entrar numa fila que a gente chama de doador cadáver. Quando existe uma morte encefálica, a central de transplante vai até essa família, mostra que existe uma morte encefálica desse paciente e a família faz a doação. Quando a família faz essa doação, como nós temos 2 rins, então é feito 2 transplantes. Então, eu acredito que deve começar agora a fazer pelo menos 1 ou 2 por semana e quando tiver morte encefálica, né, que dá para fazer mais 2. Então, a gente não tem ideia, não dá para mensurar quantos vão ter. Vão ter quantos tiver doação. A pessoa que doar, que nós precisamos fazer campanhas publicitárias, orientar as pessoas o que é a morte encefálica. Eu acho que isso agora é o primeiro ponto a se fazer, nós médicos, com a Secretaria Estadual de Saúde, fazer uma campanha para esclarecer a população o que é para ganhar credibilidade no atendimento. E desses 1.000 pacientes que o senhor falou aí que tem condições clínicas de fazer o transplante, como é que vai ser definida a prioridade de quem faz primeiro? A prioridade é o seguinte, quem tem doador vivo, ele tem prioridade, né? Quanto mais doador, ele vai entrar numa escala e vai fazer o transplante. E quem for de cadáver, existe, por exemplo, hoje já tem 400 pacientes que já foram avaliados. E esses pacientes estão se pedindo o quê? Os exames dele. Exame de rotina, exame cardiológico, exame de função renal, está pedindo tudo, né? E inclusive o exame de compatibilidade genética. Então, quando tiver um doador, o que vai acontecer? Independente da cor, da raça, do credo, da parte econômica, vai ser jogado num sistema, aquele doador que vai ter os 2 rins, vai ser jogado junto com aqueles receptores do mesmo grupo sanguíneo e que tem uma compatibilidade mais próxima. Porque quanto mais próxima for a compatibilidade, menos rejeição dá. Então, assim, é uma lista que está no computador, é uma coisa muito bem organizada, que não tem como passar por cima, que é muita gente que participa e é uma coisa muito séria.
Agora, deputado, o transplante renal, ele abre portas para outros tipos de transplantes. Quais podem começar a ser realizados? Sem dúvida nenhuma, Nayara. Nós temos uma equipe médica aqui, um grupo de médicos altamente qualificado em Cuiabá. Hospitais extremamente qualificados. Eu acho que o próximo passo, que a central provavelmente vai começar a conversar com o pessoal do fígado. Porque tem muita gente com problema sério de fígado e que necessita transplante, que hoje vai para outros estados. E pode ser transplante feito aqui. Né? Então, transplante de coração, de pulmão, eu acho que é uma realidade. A gente tem eu falo assim, do fígado pode ser de doador vivo, Pode também ser de doador vivo e também de cadáver. O cadáver, quando ele doa, ele pode doar os 2 rins, ele pode doar o fígado, pode doar pulmão, pode doar coração e doar córnea, e doar osso. Vai ter um banco, provavelmente vai ser criado um banco de ossos também, né? De pele, um monte de coisas. Agora, eu acho que o próximo passo, na minha concepção, opinião muito pessoal, dá para começar agora a planejar, que nós temos médicos aqui, que a gente conversa há muitos anos, e eles têm vontade de fazer. Então, eu acho que o próximo passo agora seria o ideal, além de rim, a gente fazer de fígado também. E já existe uma demanda para isso, no existe, caso do transplante existe. de fígado. Tanto é que as pessoas que moram aqui, que precisam de um transplante de fígado, têm que ir embora. Tem que ir para São Paulo, né? Tem o deputado, ex-deputado e governador Júlio Campos, ele é transplantado de fígado. E ele fez cirurgia no Nordeste, se não me engano. E no caso aí, por exemplo, um transplante desse, se não fosse bancado pelo Sistema Único de Saúde, o que é que custaria isso? Ó, Lúcio, eu não sei nem misturar, porque onde fazia, na minha época de estudante ainda, de especialista, eu sei que alguns hospitais em São Paulo, hospitais, aquele hospital alemão, ele fazia transplante particular, mas é muito raro. Porque o governo tinha o custo de mandar essa família para fora de Mato Grosso para bancar a estadia da família e também o custo do transplante, né? E quando que o transplante pode ser feito nos hospitais? Pois não. Nos hospitais, por exemplo, Santa Casa, tem aí a promessa da retomada do Hospital Central. Esses transplantes podem passar a ser realizados nesses hospitais? Pode. O hospital hoje, o hospital habilitado é o Hospital Santa Rosa, que é um hospital de uma infraestrutura fantástica. Só que quando ele foi habilitado, ainda não existia o Hospital Estadual Santa Casa. Ainda não estava resolvido esse problema. Você pode, no futuro agora, habilitar também o Hospital Estadual Santa Casa. Você pode fazer nos 2 hospitais. Um exemplo, se você tiver uma morte encefálica, você pode fazer um transplante em um hospital e outro transplante em outro hospital. Dentro das exigências do Ministério da Saúde, por exemplo, o Hospital Estadual Santa Casa é público. Ele reúne as condições técnicas para esse credenciamento? Todas as condições, centro cirúrgico, UTI. O Hospital Estadual Santa Casa está uma estrutura hoje fantástica, uma estrutura muito boa, dá para fazer qualquer tipo de procedimento lá, até cirurgia cardíaca, se quiser. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado. Obrigado.